A graça, que a paz de Jesus esteja, permaneça conosco e que Deus fale aos nossos corações nessa série de mensagens que nós estamos então encerrando hoje. A série de pregações, o outro lado da alegria, né? Falamos nesse tempo por causa desse convite tão presente na nossa cultura no mês de fevereiro a se alegrar, né? Vamos nos alegrar, muita festa, muita celebração, muita emoção, muita intensidade e é uma oferta de alegria na nossa cultura. Eu tenho dito, todos têm na nossa cultura, no nosso tempo, direito de expressar as suas opiniões, de dar as suas respostas. E nós queremos também ter o direito de darmos a resposta do Evangelho, ao clamor pela alegria, às perguntas que a nossa cultura tem levantado. Nós queremos poder também, como pessoas que querem pautar a sua vida pelo Evangelho, que querem assim testemunhar também daquilo que é a Escritura de Deus para nós queremos poder falar também sobre isso a partir disso, e por isso nós estamos falando do outro lado da alegria. O outro lado da alegria para nós é a alegria do Evangelho, é a resposta do Evangelho para esse clamor, por esse anseio, por alegria que nós vivemos, e nós afirmamos que essa alegria verdadeira, plena, tanto buscada, ela só é possível quando ela vem de Deus. Foi o que nós falamos no primeiro encontro, mas nós também falamos que essa alegria, ela pode nascer da dor, sim, na experiência de dor, de sofrimento, do qual ninguém de nós está imune na face da terra, pode nascer alegria, e ela é plena quando nós temos então esse encontro verdadeiro, profundo, real, pessoal com o Senhor Jesus, esse encontro que é movido pelo próprio Deus. Ele nos atrai, a Bíblia diz, com laços de amor, com misericórdia e graça, e quando nós agora acolhemos esse movimento de Deus na nossa direção, a alegria plena brota do nosso coração, e ela não mais é determinada pelas circunstâncias, pelo que produzimos, pelo que alcançamos, pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Ela é essa revelação da graça de Deus sobre nós. E hoje nós queremos então falar sobre a alegria no caminho. Queridos, existe uma ideia muito presente no nosso coração, no coração de muitas pessoas, no coração da nossa cultura, de que a alegria sempre está no próximo estágio. A alegria sempre está quando eu conquistar aquilo, quando eu chegar lá, quando eu estiver nessa fase, nesse momento da minha vida. A gente vive muitas vezes como se a alegria fosse um destino, algo que está sempre à frente, nunca aqui, nunca no presente, nunca no agora. E isso me fez lembrar de uma imagem que eu imagino seja conhecido de muitos de vocês. Eu penso que essa imagem pode ilustrar isso que nós estamos falando. A imagem do burro que caminha atrás de uma cenoura amarrada diante da sua cabeça. Anda, 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 mas nunca alcança. A cenoura sempre está à frente. Ela está logo ali. Ela está logo adiante. E quando essa imagem é aplicada para aquilo que nós estamos refletindo nessa série, nós vamos perceber 3 verdades muito importantes que nós precisamos guardar na nossa mente, no nosso coração. Primeiro, a alegria sempre projetada à frente, ela nunca é experimentada no presente. A vida se torna uma corrida, muitas vezes desgastante, pesada, mas que nunca tem um alcance, uma conquista. O segundo aspecto é que o movimento é constante, o esforço, a dedicação é constante, mas a satisfação naquilo que buscamos nunca é alcançado. É uma corrida sem fim, onde a gente nunca chega a lugar nenhum. E em terceiro lugar, essa imagem nos mostra de que existe uma força que molda o nosso desejo, a nossa expectativa. No mundo que nós vivemos hoje, essa cenoura pode assumir várias formas. É o sucesso,
é a realização, é o reconhecimento, é a validação, é o desempenho e assim por diante. Muitas vezes, isso tem norteado a vida de muitas pessoas. A alegria como algo que sempre está além, que sempre está adiante, que sempre está em um outro lugar, em um outro momento, mas jamais aqui. E é nesse momento que eu queria parar um pouco para você pensar, para a gente pensar na nossa vida, pensar no nosso momento. A tua alegria também está nesse lugar? No próximo salário, na próxima promoção, na próxima fase, na próxima conquista, no próximo reconhecimento? Talvez pensar quanta frustração você já tem acumulado na tua trajetória até aqui por causa disso. Você já parou para pensar por que isso é assim? Por que isso é assim na nossa história? Por que isso é assim na nossa jornada? Sim, o mesmo e velho problema de sempre, a desconexão com Deus, que a Bíblia chama de pecado. Porque o pecado não apenas estabelece essa separação da humanidade com Deus, o Criador, mas o pecado também distorce a percepção da vida. Ela nos cega para perceber o fato, como Deus já está presente aqui agora, enquanto nós caminhamos. O pecado nos rouba a capacidade de perceber o extraordinário de Deus se manifestando no ordinário da nossa jornada. Nós só chamamos de milagre aquilo que é exclusivo para nós. Só chamamos de extraordinário aquilo que é maior em nós do que no do outro. Aquilo que é mais significativo em mim do que em qualquer outra pessoa, qualquer outro lugar. Se o que acontece comigo não supera o que está acontecendo na vida do outro, então não parece especial. E assim muitas vezes a nossa alegria ela é sufocada porque a gente entra nessa roda da comparação, porque a gente não consegue perceber o agir, o mover, às vezes sobrenatural de Deus, em coisas simples da nossa vida, da nossa jornada. Eu estou segurando essa bolinha aqui na mão, não é para vocês ficar olhando aqui para frente, né? Um dia um pastor trouxe um pneu para o púlpito, botou um pneu assim do lado do púlpito e foi o culto todo, terminou o culto, foi todo mundo embora e alguns disseram, pastor, e aquele pneu lá? Não, era só para vocês olhar para frente, né? Vocês às vezes estavam distraídos, não é por isso essa bola aqui. Essa bola porque eu quero fazer uma dinâmica agora com vocês, e eu quero mostrar para vocês como isso muitas vezes acontece na nossa realidade. Vou chamar o Vinícius, que vem aqui me ajudar aqui à frente. Acho que a gente vem para cá, né, Vinícius? O pessoal consegue nos ver melhor aqui. Eu vou entregar essa bolinha aqui nas mãos do Vinícius agora, e eu vou pedir para ele fazer um exercício com essa bola. Vinícius, faz o seguinte, joga essa bola para cima e pega ela de novo antes de cair. Uau! Gente, vocês viram o que acabou de acontecer aqui? Gente, o Vinícius tem contato com essa bolinha agora, pela primeira vez. E numa fração de segundos, ele pega essa bolinha, ele joga essa bolinha para cima, ele perde totalmente o contato com essa bolinha, e enquanto ela está movimentando com os olhos, ele faz cálculos de distância, de peso, de velocidade, ao ponto de que no exato momento ele novamente estenda a sua mão, e essa mão caia na sua bolinha, de modo que ele a pegue, e ela não caia no chão. Vocês viram que extraordinário isso que aconteceu aqui? Para os que não estão convencidos, vamos complicar um pouco a coisa agora, Vinícius. Faz o seguinte, joga a bolinha para mim e eu vou pegá-la.
Vocês viram, gente? Olha só, o Vinícius jogou essa bolinha para mim, ele perdeu totalmente o contato, mas eu não tinha essa bolinha na minha mão. Então, enquanto essa bolinha se movimentou da mão do Vinícius até a minha, com os meus olhos eu fiz cálculos de peso, de velocidade, de distância, de modo que, detalhe, com praticamente um olho só, porque esse aqui, menos de 20%, né? Eu peguei essa bolinha, eu estendi a mão de modo que no exato momento que ela chegou até aqui, eu peguei essa bolinha e segurei ela e ela não caiu no chão. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, por que vocês estão achando tudo isso ridículo? Sabe por quê? Porque qualquer um faz isso aqui, na verdade. E aquilo que qualquer um faz, obrigado Vinícius, a gente passa a considerar sem valor, a gente passa a desmerecer, a gente passa a desprezar, porque o que vale, o que faz de fato nos impactar, o que mexe comigo, o que nos impressiona, o que faz com que a gente considere milagre extraordinário, sobrenatural, é aquilo que só acontece comigo, ou que no mínimo acontece comigo numa proporção muito maior, melhor, mais intensa do que acontece com os outros. Queridos, o que isso causa na nossa jornada? O que isso causa na nossa jornada é que a gente perde inúmeras oportunidades no nosso dia a dia de ver que aquilo que está acontecendo, aquilo que Deus está fazendo no ordinário da nossa jornada é extraordinário. Inclusive a nossa alegria muitas vezes ela é resfriada por causa dessa necessidade de sermos exclusivos. Alguém aqui está respirando? Gente, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Em Três Coroas eu discipulava um rapaz assim, ele tinha problema de saúde em tudo que é parte, e eu dizia para ele nas nossas conversas, como tem pecinha para dar problema nesse corpo, gente, e mal ou bem, está funcionando, gente, é extraordinário, o fato de estarmos aqui, talvez a gente diga é normal, é natural, para quem? Para quantos? Começa a pensar nos nossos irmãos em realidades de perseguição, que estão pagando com a sua vida para ter um fragmento da Bíblia na sua casa. A gente senta à mesa, toma café, almoça, janta, e a gente diz, é normal, é natural, é isso mesmo. Não para todos. Há extraordinário nisso. Amanhã de manhã, vocês, eu estou de folga, a gente levanta e vai para o trabalho, e a gente diz, é normal, é natural, é isso mesmo. Não, há extraordinário nisso. Mas porque todo mundo sai para trabalhar na segunda-feira de manhã, então não tem mais nada de extraordinário nisso. E é nesse estado em que a gente muitas vezes se encontra, que a gente perde inúmeras vezes a percepção de que Deus está ali, de que Deus está agindo, de que aquilo é especial, de que aquilo é tremendo, e por isso não se alegra, por isso não vive gratidão em função. Queridos, a gente vive nessa cultura onde não basta que seja bom, precisa ser melhor que o do outro. Não basta que Deus esteja cuidando de mim, Ele precisa cuidar de mim mais do que Ele cuida dos outros.
E quando isso não acontece, algo começa a crescer dentro de nós. A suspeita de que Deus possa estar sendo injusto. Como se Ele estivesse talvez favorecendo mais os outros. Como se Ele estivesse distribuindo alegria de forma desigual. Como se Ele estivesse esquecido de mim. E assim, a alegria vai sendo sufocada nas nossas vidas. Qual é o antídoto para isso? O apóstolo Paulo nos fala na carta aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 11 a 13, assim: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, o tudo posso que Paulo fala aqui, se refere à forma como ele enfrenta as situações, sejam situações favoráveis ou desfavoráveis. O tudo posso não é sobre vencer sempre, não é sobre ser o primeiro sempre, não é sobre sempre tudo estar perfeitamente em ordem, funcionando na minha vida. O tudo posso significa que, independente das situações, independente das circunstâncias, eu posso viver contente, eu posso viver com alegria. A palavra-chave aqui nesse texto de Paulo é contentamento. Contentamento é essa capacidade espiritual de reconhecer que Cristo é suficiente, independente das circunstâncias. Quando Jesus fala para os seus discípulos, no momento em que ele estava se entregando à morte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar-lhes lugar, e quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei para que vocês estejam onde eu estou, e vocês sabem para onde eu vou. E Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E logo adiante Tomé diz: mostra-nos o Pai e isso basta. Paulo está dizendo, estar em Cristo, ter Cristo. Tomé diz: mostra-nos o Pai, isso basta. Perceba, Paulo não diz que ele venceu todas as situações, que ele superou todas as adversidades, todos os obstáculos. Ele diz que ele aprendeu a viver contente em todas elas. Ele conheceu fartura, ele conheceu escassez, ele conheceu alegria, mas ele também conheceu tristeza. Ele conheceu a liberdade, mas ele também conheceu a perseguição e a prisão. E ele diz que em tudo isso, ele descobriu que Cristo estava presente, nas boas e nas más, e que isso lhe era suficiente. Por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez o versículo mais maltratado da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece, talvez seja um dos versículos mais maltratados da Bíblia, porque é usado fora de contexto, desprezando tudo que está escrito diante dele, e às vezes, dependendo da boca de quem sai, na circunstância em que é expresso, a gente percebe que há um equívoco muito grande, porque o que está dizendo aqui não é que a gente é livre para fazer o que quer.
que a gente tem direitos de viver do jeito que a gente quer, ou que não importa o que venha, eu vou vencer sempre, e sempre estarei no topo. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que eu tudo posso, porque Cristo está comigo. Eu posso lidar com contentamento em todas e quaisquer circunstâncias da minha vida. E com contentamento, que as alegrias da vida sempre vão nos lembrando da grande alegria que Deus tem reservado para nós. E quando eu acompanho Paulo nesse aprendizado, sim, é aprender a viver contente, eu vou permitindo olhar para as situações da minha vida e me alegrar. Eu vou aprender a olhar ao meu redor e me alegrar. O contentamento cura a nossa cegueira espiritual, nos liberta dessa tirania da comparação, nos liberta dessa sensação de que Deus nos deve alguma coisa, nos liberta da ilusão de que a alegria sempre está num outro lugar. Quando Cristo está presente, o caminho se torna o lugar desse encontro. A alegria deixa de ser apenas um destino futuro, distante, talvez inatingível, mas passa a ser um companheiro presente. E é por isso que eu quero terminar essa mensagem, quero terminar essa série com a frase de C.S. Lewis, que nós convidamos para caminhar conosco nesses 4 domingos, não do livro Surpreendido pela Alegria, mas do livro Cristianismo Puro e Simples, onde ele diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Nós carregamos no nosso coração um desejo, um anseio que nada nesse mundo consegue suprir, que nada consegue satisfazer, porque nós fomos criados para o Senhor. E Eclesiastes diz que Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade, por aquilo que é eterno, por aquilo que não é passageiro, por aquilo que se projeta muito além daquilo que vivemos aqui. A alegria da salvação é aquela que nos reconecta com Deus, é aquela que nos sustenta no meio da dor, das lutas, das aflições que nós enfrentamos nesse mundo. É essa alegria que se torna plena quando nós temos esse encontro pessoal, salvador, redentor com Jesus. Mas é também essa alegria que vai nos sustentando no caminho, porque ela nos ensina contentamento. No fim, a gente aprende que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas dessa certeza da presença de Deus e do nosso pertencimento a Ele. É nele que o nosso coração encontra o descanso e a alegria que nós precisamos. E quando eu digo isso, eu não quero diminuir as dores e as lutas que talvez você esteja passando nesse momento da tua história. Nós falamos sobre isso na segunda mensagem, mas há uma história de um caminho na Bíblia que eu gosto muito de revisitar eventualmente. Jesus é morto, é pregado naquela cruz, e os seus discípulos, os seus amigos se dispersam. 5 dizem: nós vamos pescar, e não é para desestressar, é para voltar para a velha vida, porque para eles acabou tudo. Eles tinham feito do seguimento a Jesus o projeto da sua vida, da sua existência. Haviam largado família, a empresa de pesca, os barcos, as redes, para seguir Jesus, e de repente ele agora está morto, pregado na cruz como um marginal. 2 outros discípulos de Jesus, diz a palavra lá em Lucas 24, estão voltando para a sua vila, chamada Emaús. Estão caminhando, um caminho de 12 quilômetros de Jerusalém a Emaús. Destroçados internamente
pela morte de Jesus, mas também com os seus sonhos, com os seus projetos de vida sepultados com Jesus, sendo consumidos por uma tristeza profunda. Porém, a promessa de Jesus já havia se cumprido. Ele ressuscitou, Ele vive, e diz a palavra que Ele se coloca no caminho com eles, e Ele vai caminhando com eles, e começa a conversar com eles, sobre o que vocês estão conversando, qual é o assunto, qual é a notícia, e eles dizem: por acaso você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Nós o reputávamos como Salvador, nós achávamos que Ele fosse o nosso Redentor, mas Ele foi preso, Ele foi acusado, Ele foi condenado, Ele foi pregado numa cruz, Ele morreu, e tudo acabou, e naquele exato momento, diz a palavra que Jesus repreende a incredulidade daqueles 2 discípulos. E quem sou eu para duvidar que era incredulidade, se Jesus diz que era incredulidade? Mas eu suspeito que essa incredulidade vem por causa do sofrimento. E muitas vezes, o sofrimento tem um poder, uma capacidade ímpar de nos roubar a fé, de nos roubar a esperança. Era a incredulidade daqueles 2 discípulos, mas a incredulidade, na minha opinião, que surge desse intenso sofrimento que eles estão vivenciando. Mas Jesus está caminhando com eles, ou seja, com Jesus não mudou nada, com Deus não mudou nada. O que mudou foi a incapacidade de perceber a presença de Jesus. E quando eles começam a perceber a presença de Jesus, diz a palavra, os olhos se abrem, mas eles se dão conta que o coração já queimava, que o coração já ardia quando Jesus lhes falava. Queridos, o meu desejo, a minha oração é de que, se você agora está vivendo um momento onde você não está conseguindo ver que Jesus está ali do lado, está contigo, que o teu coração queime, e que Ele faça com que os teus olhos se abram, e que você veja, sinta, perceba, e se nada disso for possível, que você creia de que Ele está ali, e de que Ele se revele como esse Deus presente. E quando isso acontece com os discípulos do caminho de Emaús, o coração deles se enche de alegria, e eles voltam correndo para a cidade dizendo: Jesus vive, Ele venceu, Ele reina, nós o vimos, nós nos encontramos com Ele, e essa alegria de novo brota e jorra para a vida de muitos. Queridos, há alegrias que a gente vai experimentando na jornada, e elas querem nos lembrar dessa alegria que será plena um dia. Então, como C.S. Lewis nos ensina, se você está vivendo momentos de alegria, não confunda essa alegria, e não troque essa alegria pela alegria que será plena um dia no final da história. Alguém no passado, por causa disso, preferiu a herança a um prato de lentilhas, abriu mão da herança por um prato de lentilhas. Às vezes a gente se apega às pequenas alegrias dessa vida, achando que isso é tudo o que Deus tem para a gente, e às vezes com isso se perde, e perde a alegria proposta para nós no seu reino. Mas por outro lado, não despreze as pequenas alegrias, seja grato por elas, e entenda também nelas, Deus está revelando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia sobre a tua vida. Então que Deus nos ajude a viver, não apenas durante esse mês de fevereiro, em que nós estamos falando do outro lado da alegria, mas que por toda a nossa vida a gente possa experimentar essa alegria da certeza da presença de Deus,
e que Ele nos permita experimentar a plenitude dela no seu reino. Então, o convite é: te renda ao Evangelho, te renda ao amor de Deus revelado de forma plena e inequívoca na cruz do Calvário. Acolha o amor de Deus no teu coração, entrega o governo da tua vida a Ele, permita que Ele de fato reine sobre a sua vida, que Ele te conduza em toda a tua jornada, para que você também no fim dela, aqui nesse mundo, quando os teus olhos se fecharem na história, eles possam se abrir na eternidade com Ele. Amém?